Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, aqui nas ondas da Rádio Mundial. 95.7 FM e 660 simultâneo, 660 no AM, né? Então você tem essas duas possibilidades. Se não estiver pegando legal na FM, tente o AM, que você tem a transmissão ao mesmo tempo sendo feita por essa frequência. Queridos ouvintes, saúdo vocês que estão em sintonia comigo aqui no programa, 25 minutos como sempre, trocando ideias sobre vários assuntos. Então vamos juntos nesses 25 minutos, sempre procurando trazer, de acordo com a nossa possibilidade, um conhecimento para que cada um reflita, né, através do que a gente conversa aqui, para que a consciência que está aí latente, ninguém dá consciência para ninguém. Nós vamos compreender que todo conhecimento, quando ele reverbera dentro de ti, quando existe uma ressonância, não importa como ele chegue ele com livros, chegue ele através da rádio, chegue ele através da TV, não importa. É porque já existe dentro de você essa semente que pode, com o tempo, se desabrochar e virar a consciência que, na verdade, é sua. Então, vamos juntos conversando sobre diversos assuntos. No comando do som, André fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Hoje ele não está almoçando, ele está ali na boa, ali no controle do som. Paulo Viana até o momento não tossiu também, está aqui do lado também. Então tá tudo tranquilinho, tá tudo bacana. Vamos juntos num clima descontraído, os dois rindo, mas eu não deveria falar isso, porque aí ele já vai começar a almoçar e o Paulo vai começar a tossir. Então, vamos brincando aqui, tem que ter um clima descontraído, né? Que a gente sempre fala. Independente do desafio que a gente esteja vivendo, se não ter alegria, se não ter brincadeira, a gente deixa a vida muito dura. E se a gente começa a potencializar demais esse lado do desafio que a gente vive, vivendo o problema, a solução que sempre está presente fica muito difícil de ser conectada. Hoje nós vamos falar de 7 princípios, né? Vamos falar de um livro que você pode dar download gratuito na internet. É só você procurar, vou falar a palavra em português, Kybalion. Tem uma forma correta, né? Muitas pessoas falam Kybalion, mas não importa. O que importa são os 7 princípios herméticos que estão neste livro pequeno. Ele é um livro gostoso. Quando você começa a ler ele, você percebe que é uma história, a história da evolução como um todo está ali. Então vamos comentar um pouquinho, tentar dar uma atualizada no conhecimento. Quando eu digo atualizada, tentar colocar ele em prática agora, no ano de 2014, esses 7 princípios herméticos. Então, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente vive um desafio, e todos vivemos, independente da classe social, independente da situação financeira, não importa. Se não fossem os desafios, ou mesmo as crises, a gente não evoluiria. Foi por causa disso que houve a famosa queda dos anjos, há milhões de anos atrás, porque a humanidade não tinha esses desafios. Então, quando os anjos caíram, que aí nós começamos a ter, como todas as religiões falam, cada qual com o seu nome, aquela guerra, né? Guerra estratégica, vamos dizer assim, entre Lúcifer e Micael, ou o anjo do bem e anjo do mal, temos que colocar essas palavras, são elas que fazem a gente evoluir. Mas quando a gente pende demais a viver só o desafio, a gente cria no nosso corpo áurico a alimentação desse desafio. Aí que vem, né, os colégios iniciáticos. Quem está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, eu sou da eubiose. Não estou representando a eubiose aqui, só estou colocando a minha forma de entendimento, né, do conhecimento que eu adquiri e ainda adquiro lá. Então estou colocando a minha visão. Né? Então quando você tem uma determinada energia que você alimenta demais, que no caso seriam os desafios, você acaba gerando um apego em relação a ela. É produtivo você se focar no desafio que você está vivendo? Claro, mas foque não como esse desafio me venceu, e sim eu topei a briga com ele. Então eu vou, através da minha consciência, da minha força e da minha superação, chegar na solução. Eu vou harmonizá-lo. Normalmente a gente não vence o desafio e ele deixa de existir, ele fica com uma consciência.
como experiência. Então, na verdade, a gente chega no quê? No caminho do meio. Então, quando aparece essa polaridade, que é um dos princípios herméticos, né? É o quarto, eu estou com os 7 aqui, depois eu vou ler eles para vocês e a gente vai comentar. Quando você vive esse desafio, que você percebe ele como uma polaridade, por isso que ele te incomoda, normalmente você faz o quê? Você tenta fugir dele e você não o vive, então você fica no seu extremo, ou você cai direto nele como uma polaridade e você fica vivendo ele e na verdade você às vezes esqueceu de você mesmo, que é onde está o polo da sua solução. Então o correto é o caminho do meio, é o caminho do meio, de forma que você viva o desafio, mas você não deixe ele vencer você. Então com isso a solução, a lei está sempre no caminho do meio, não existe nem bem nem o mal, e sim a grandeza sublime da lei, como disse meu mestre, o professor Henrique José de Souza, e a minha forma de ver essa realidade polar, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor dela, eu vejo desta forma, é o caminho do meio, mas não é o caminho do meio naquela paz sem atividade, aquela paz passiva, e sim uma paz ativa, uma paz que você conquistou, uma paz que através da harmonização das polaridades, ou caminho do meio, onde existe a lei, que é o símbolo da balança, da justiça, né, que ali você vê ela segurando ali a balança, então aí você começa a encarar o problema de uma forma real e verdadeira. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos falar um pouco do Kybalion ou Kybalion, né? Quando nós falamos da palavra Kybalion ou Kybalion, ela se associa muito à própria palavra Cabala, Kybalion ou Kabbalah. O que nós temos em relação a Kabbalah? Uma das suas traduções representa a percepção, sintonia, ou mesmo você entrar em reverberação com o processo evolutivo. E quando você compreende esses 7 princípios herméticos que ali estão, você começa a perceber que isso está onde? Está no universo. Então o ser humano, antes dele ser um ser humano, ele é um ser cósmico. É aí que existem todos esses parafraseados que falam de iluminados, de mestres, gurus, mentores, santos. Então nós precisamos entender o que é? Que todo ser humano nasce com essa potencialidade. Simplesmente está adormecida, aonde a gente acaba vivendo mais um lado humano e a gente esquece desse lado divino. Daí que surgem as religiões. Mas nesse momento atual que a humanidade está, nós vamos entender que nós temos uma diversidade muito grande. É aí que eu falo para muitas pessoas, você percebe quando uma pessoa se afiniza com um caminho espiritual ou uma religião, ela acha que só o caminho dela serve. Então, existe o fanatismo, existe o dogma. Nós vamos entender que hoje, independente da religião que você professe, a religião que você vive, a religião que você coloca como caminho certo para você, isto é o caminho para você, mas precisa existir o respeito em relação à opção do outro. Então, nessa diversidade, com o tempo, os seres humanos vão perceber que são várias línguas falando de uma coisa só. É aí que nós entramos no primeiro princípio hermético, a lei do mentalismo, ou seja, como está escrito no livro, o todo é mente, o universo é mental. Então vamos entender esse primeiro princípio hermético. Ele fala, na minha visão, da fonte de tudo e de todas as coisas. Porque o ser humano hoje, ele tem 4 estados de consciência manifestados e 3 potenciais para se conectar ao que realmente nós chamamos de mundo causal. Aí você entra em diversas teogonias, sempre a trindade está presente. Você pega a trindade na Índia, você pega como Brahma, Vishnu e Shiva, o criador, o mantenedor e o destruidor. É o mundo que representa o quê? Toda a evolução que tem um início, tem um apogeu e depois um declínio. Então o ser humano, quando ele entra em sintonia com esses 3 atributos superiores, ele entra em relação a esse primeiro princípio hermético. Então seria como se Deus tivesse pensando, vamos chamar de Deus, grande arquiteto do universo, ou como eu prefiro, a fonte universal de tudo e de todas as coisas. Todos nós somos uma projeção ou uma ideia dele. Então quando esse grande arquiteto do universo, ele lança essa vibração que vamos colocar no sentido mais concreto e humano para entendimento, um pensamento,
Daí que o todo é mental, e existe a lei do mentalismo, ele projeta essa força aqui para o mundo manifestado, e através desses atributos da força do grande Criador, existe o universo manifestado. É essa força de vida que ninguém criou ainda. Ninguém consegue pegar algo que de repente terminou o seu ciclo, vamos jogar uma força e ressuscitar isso. Isso somente para grandes avatares. Exemplo mais clássico, Jesus ressuscitando Lázaro. Mas nós precisamos entender que esses seres, citei Jesus aqui no caso, ele representava essa própria lei do mentalismo quando ele estava na face da Terra. Daí que surgem os grandes milagres que a humanidade não compreende, pelo fato desses seres especiais entrarem em conexão com essa fonte. Então, quando a gente compreende essa primeira lei, a lei do mentalismo, nós vamos entender que existe toda essa potencialidade de conexão que está dentro do ser humano, mas que ela não será atingida, ela nunca será alcançada se o ser humano não se desenvolve, não se harmoniza com as leis naturais, então ele nunca vai puxar essa força, ou mesmo despertá-la dentro de si, porque Shambhala, Agartha, Shangri-La, Avalon, o nome que você quiser dar, está dentro do ser humano antes de estar fora. A segunda lei, lei da correspondência. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Então você pode perceber que os princípios herméticos, esse segundo, a lei da correspondência, ele representa uma continuação do primeiro, que é a lei do mentalismo. Então quando o grande arquiteto do universo, escrito pelo esse próprio primeiro princípio hermético, a lei do mentalismo, ele lança as suas projeções mentais, o seu pensamento, a sua força causal para que os mundos existam, então esses mundos se criam. E quando esses universos são criados através de todos os reinos e todas as potencialidades que estão dentro deles, eles foram criados por quem? Eles foram criados por essa fonte criadora. Então aí que entra o segundo princípio hermético, que é a lei da correspondência. Então o que foi criado por ele, que somos nós, os animais, os vegetais, os minerais e tudo que está aqui, tudo que você olha, ele está em correspondência com essa fonte criadora, porque senão ele não existia. Daí que tem que existir o respeito por tudo que está aqui na face da Terra. Então quando você percebe o ser humano desrespeitando o animal, o vegetal, o mineral, o que ele está desrespeitando? Ele está desrespeitando a si próprio. Daí que você pega os ensinamentos dos grandes avatares, que o Deus deles, ou o Pai deles, ou a forma, como você quiser dizer, que é essa fonte criadora, essa energia mental, está em tudo e todas as coisas. Então tudo deve ser respeitado, tudo deve ser experienciado através da nossa consciência. E o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Quer ver um exemplo da lei da correspondência ilustrada por um grande ser? O Anjo Miguel, ou Michelangelo. Se você tiver oportunidade, entre na internet, o Paulo posta agora aqui, o desenho da Capela Sistina, que está ali no Vaticano. Ali você vê o ser humano com o seu dedo indicador esquerdo se conectando ao dedo indicador direito do Criador, ou do próprio Deus, descendo com os anjos. Então nós entendemos que tudo que está aqui no universo representa uma correspondência do que nós chamamos de deuses, anjos e etc. Então tudo está em nós. A gente só precisa começar a compreender essa correspondência e simplesmente sê-la. É fácil? Não, mas é o nosso trabalho. Vamos entrar agora no terceiro princípio hermético, a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A própria física já nos fala sobre isso. Então, quando o Criador lança, ele cria um sistema evolutivo, automaticamente vai existir um sistema análogo a essa sua criação. Hoje, quando nós observamos o nosso próprio sistema solar, com o Sol pulsando no centro, como se fosse o coração do universo, está vibrando. Forças elétricas e forças magnéticas, criando uma força eletromagnética que dá esse pulso de vida
através desse nosso Sol, que se esparge por todo o sistema, passando inclusive pela Terra, que é onde está o polo da evolução no momento, através da vibração. Então, nesse momento, quando você entende esse princípio básico da física, o átomo, que quando você percebe, no núcleo dele nós temos prótons e nêutrons e os elétrons ao redor dele, nós somos formados por essa realidade. Então nós somos muito mais espaço, muito mais energia do que realmente uma força física. Então, como dizem muitos cientistas, né, isso eu vi uma vez, eu li, não lembro, né, que se você pegasse tudo que representa realmente matéria no universo e juntasse, estou falando de tudo, estou falando dos planetas do universo, do céu, você teria o tamanho de uma bola de basquete condensada. Então nós somos um mundo de energia, um mundo que vibra. Então os elétrons que estão ali em movimento ao redor dos prótons e dos nêutrons, que são o núcleo do átomo, todos nós somos constituídos por isso. Então, na verdade, você não está sentado num lugar aqui agora, você não está encostado em nada. Você só tem uma percepção através do tato, que é um dos sentidos, foi o segundo sentido que a humanidade desenvolveu, né? A humanidade hoje com 5 sentidos, né? O segundo, o tato, que te dá essa propriedade dessa percepção com o mundo físico. Mas na verdade, quando você encosta em algo, quando você entra em sintonia com algo, você está entrando no processo vibracional daquilo que você está se conectando. E esse processo vibracional, ele vai muito além do lado físico. A mente emite vibrações, as emoções emitem vibrações, as energias ou a vitalidade que você possui também possui vibrações. Então aí tem a ressonância, né? Vamos falar um pouco, seria uma forma mais atual de falar da física quântica. Tudo que você sintoniza, tudo que você entra em sintonia, que te agrade ou não, vejam bem essa minha forma de refletir, te agrade ou não, é porque você entrou em sintonia vibracional com aquilo. Você entrou com uma comunhão mental. Por quê? Porque a vibração daquela ideia mental projetada por alguém ou algo chegou a você e você está em sintonia com ele. A mesma coisa o emocional, a mesma coisa a energia e, por fim, o processo físico. Você pode ver isso nos próprios relacionamentos. Para que o relacionamento ocorra de uma forma legal, existe essa lei. Primeiro existe uma afinidade espiritual, depois mental, emocional, energética, para depois se consumir como um ato físico, que poderíamos dizer é o próprio sexo em si. Tudo isso é vibração. Então, os planetas girando como elétrons ao redor do Sol, que representa o núcleo dessa energia, nada mais é do que o grande átomo da evolução hoje. E a Terra representa a força principal. E os outros planetas que estão girando ao redor do Sol também, assim como os próprios elétrons, representa hoje aquele que troca a energia com os outros planetas. Surge o que nós chamamos hoje de astrologia, que estuda essas dignidades planetárias através desses processos vibracionais que vêm. Agora, por fim, a quarta lei, né, ou quarto princípio hermético, lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são as mesmas coisas. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Então esse princípio da polaridade, ele é maravilhoso. Ele foi criado de uma forma integral quando nós tivemos a queda dos anjos, como eu falei para vocês. Quando os anjos caíram há milhões de anos atrás, tudo se polarizou na humanidade. Tudo passou a ter 2 lados. Aí que começa a existir o bem e o mal. Então tudo no universo sempre possui um oposto, sempre possui um outro lado, até as verdades que na verdade são meias verdades, porque cada um tem a sua forma de interpretar, né? Aí que são criados, como meu mestre também falou, muitos mundos para que o verdadeiro seja ignorado. Mas é assim que nós evoluímos. Então se você tem o alto, é porque você tem o baixo. Se você tem o quente, é porque você tem o frio. Tudo possui a sua polaridade. E por que tudo é relativo? Eu vou fazer uma brincadeira com o André e com o Paulo aqui. O Newton Schultz, com seu 1,90 m é alto? É. Eles olham, né? São 2 tampinhas, um tem 1,5 m, o outro tem 1,40 m. Mas
Coloca o Newton Schultz com 1,90 m dele do lado do pessoal dos jogadores de basquete dos Estados Unidos. Eu vou ser um tremendo de um tampinha. Então tudo é relativo. Não existe nada como verdade absoluta. E quando a gente começa a perceber isso, a gente entra no princípio da polaridade. Se chegou o mal para você, é porque o bem também está em você. Se você está vibrando bem também demais, pode ter certeza que o mal vai se aproximar de você também. Assim como as mariposas e as moscas e os insetos se aproximam da luz. Não que eles sejam mal, mas eles são uma energia densa que procura uma energia sutil. Então tudo no universo está ligado à lei da polaridade. A quinto princípio hermético, lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Quando a gente fala do ritmo, eu já até comentei um pouco hoje, mas vamos nos aprofundar um pouquinho agora. Você pega um exemplo do ritmo, representa o próprio ser humano, o ritmo de vida do ser humano. Todo ser humano, ele nasce, ele é um bebê, depois ele se torna adolescente, chega na idade adulta, a idade madura, a terceira idade e por fim ele falece, é o ritmo de vida. Assim acontece também com as grandes civilizações. Como eu já disse aqui também, pega Roma e fale assim, né, há 2000 anos atrás, olhar para um centurião e falar assim, daqui vai sobrar só ruínas e uma nova civilização vai surgir. Tudo possui o seu ritmo como a onda, a subida, o apogeu e a descida. E o próprio ritmo de vida de tudo e de todas as coisas está associado a isso. Tudo se transforma, tudo se recicla, desde uma grande civilização até mesmo um sistema planetário, como a simples vida, vamos colocar dessa forma, de um mineral, um vegetal, um animal ou mesmo de um ser humano. O sexto princípio, lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Quando a gente percebe, nós temos homens, mulheres, tudo se reproduz hoje através desses dois polos, através do princípio do gênero, que procuram se encontrar. As plantas se reproduzem assim, os minerais se reproduzem assim, os animais e, por fim, o ser humano. Então, para que a vida continue, existe esse princípio do gênero que representa, associando a lei da polaridade, essa junção de forças e valores para que a vida continue. E por fim o último, que encerra o sétimo princípio hermético, que é a lei de causa e efeito, já falada por Newton. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então nós vamos entender que através dos 6 princípios herméticos anteriores, nós temos esse sétimo que está ligado à lei do karma. Essa lei do karma, o que ela nos diz? Tudo vai precisar ser descarregado de acordo com o que você se carrega. Então todos nós que estamos em sintonia com essa força causal, a todo momento nós estamos causando. Pensando, sentindo, agindo, realizando, despendendo nossa energia, buscando nossas conexões espirituais. Então tudo o que chega a você é porque anteriormente você criou. Aí que nós entramos em vidas anteriores que estão ligadas a você e seu processo evolutivo. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos desses 7 princípios herméticos, essa recepção hermética, uma coisa fechada, não tem como você quebrar esses 7 princípios, essas 7 realidades. Então, quando você começa a entrar em sintonia com esses valores, você começa a compreender o que realmente é a evolução. Queridos ouvintes, nesse último minuto do programa, eu tenho 2 toques para dar para vocês. O primeiro é que se você entrou em sintonia comigo, você pode fazer a iniciação da eubiose aonde você estiver no planeta. Você pode fazer ela por correspondência, se você estiver numa montanha, no Tibete, não importa onde você estiver. Se você estiver aqui também no Brasil, São Paulo, que é de onde eu estou falando, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Fale onde você está e eu te dou como se fosse uma espécie de apresentação para o local, através dos contatos, para que você entre em sintonia com este processo evolutivo. Finalizando, André, 10 segundos. Uma promoção relâmpago agora. Estamos realizando um evento dia 14 de novembro, onde vai ter uma apresentação musical de rock, mas é um rock bem elaborado, Beatles, Rolling Stones, tem rock nacional também, Legião Urbana, que vai ser feito em prol
de cidades da Bahia associados a trabalho de eubiose. Liga para a Consciência Cósmica agora. Os primeiros 5 ouvintes que ligarem, não vai ligar André e Paulo, hein? Os primeiros 5 ouvintes que ligar para a Consciência Cósmica agora, nesse exato momento, 1h25, irão ganhar gratuitamente esse convite. Eu estou ali, eu sou o guitarrista da banda, para você me prestigiar. Qual é o telefone da Consciência Cósmica? Ligue agora. 3287 7022. 3287 7022. Os 5 primeiros ouvintes. Queridos ouvintes, em sintonia com todos, desejo um ótimo final de semana e principalmente realizador. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.